É isso mesmo, Ariel Holan não é mais o técnico do Santos. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Roda a vinheta. É isso mesmo, é isso aí, o Holan não é mais o técnico do Santos, como eu disse. Ele pediu demissão, um técnico que estava há pouquíssimo tempo no cargo. A gente vai trazer aqui tudo sobre essa rapidíssima passagem do treinador argentino sob o comando do Santos. E esse vai ser um vídeo um pouco mais assim de debate, de trocar um pouco de ideia com vocês sobre o que eu achei disso, mas como que o contexto geral, não só no Santos, mas do futebol brasileiro também impacta, né, nessas decisões, nessas coisas que a gente não deveria estar vendo, né? Esse tipo de demissão não pode acontecer, né? Mas enfim, né, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o vídeo também, o que você achou da decisão do Ariel, porque foi uma decisão dele, né? O clube tentou reverter, mas não conseguiu, e ele já nem mais comanda a equipe do Santos, né, que está prestes a enfrentar o Boca Juniors numa Libertadores. Olha só que barra que tá a situação do Santos. Mas vamos lá. Antes de trazer os números, que eu vou trazer assim aqui os números do Holan na passagem pelo Peixe, queria trazer um contexto inicial de como que o Holan chegou no Santos. No início da temporada, logo quando acabou o calendário, que atipicamente o Campeonato Brasileiro terminou no dia 25 de fevereiro, se não estou enganado, 24 ou 25 de fevereiro, e no dia 28 do mesmo mês, ou seja, 3 dias depois, o Santos já começaria a sua jornada no Campeonato Paulista. E aí o Marcelo Fernandes, né, que é o auxiliar técnico ali, que comanda alguns jogos quando os técnicos são demitidos, enfim, ele acaba assumindo essa equipe e joga apenas 2 jogos até o Holan que ele pudesse entrar realmente de fato como técnico do Santos. Ele assume a equipe contra o São Paulo e aí já perde por 4-0, mas tudo bem, né? Um clássico no primeiro jogo, mal conseguia colocar sua ideia de jogo, e isso é uma coisa muito importante, o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui. O Ariel Holan praticamente não conseguiu implementar isso porque não teve tempo, né? Não teve paciência também da torcida, nem dos dirigentes, enfim. Mas ele é um cara que tem ideias do jogo de posição, que é muito mais do que uma simples forma de jogar futebol. É uma filosofia ampla, é uma ideia pouco difundida, que você começa a ver um pouco mais aqui no futebol brasileiro. O Jorge Sampaoli é praticante, né? O Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, enfim, você deve ter ouvido falar sobre esse tipo de coisa, mas é um assunto para um outro vídeo. Só que nesse caso, você muda abruptamente, né? Porque você sai de um Cuca, que era um treinador que marcava por encaixes individuais, que tinha perseguições pelo campo todo, né? Os jogadores que precisavam sempre ocupar o seu espaço, fazer as coberturas, porque senão, se tivesse uma brechinha, já poderia sair uma jogada muito perigosa para o adversário. Então você muda toda a abordagem sem a bola, e com a bola você tem uma ocupação racional de passes, né? Você constrói linhas de passes, você vê um protagonismo muito maior dos jogadores na saída de bola, né? Nisso a gente vê alguns jogadores se destacando, como o Kaique, que tem a ingrata missão de substituir o Lucas Veríssimo, que foi, né, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nos últimos anos. É um jogador muito dominante, tanto é que agora é titular absoluto do Jorge Jesus lá no Benfica, jogando com zagueiros como o Otamendi e o Vertonghen, que jogavam no futebol inglês até a temporada passada. E olha só, o Lucas Veríssimo está no mesmo nível, se não tiver melhor que eles. Então isso só mostra um nível muito bom dele. Também você soma isso, né? As lesões de alguns jogadores, você tem jogadores pegando Covid, que ele teve que enfrentar também. Muito uso da garotada, né? A grande parte do elenco do Santos é formado por jovens, né? E a gente sabe que o Santos é um time pioneiro nesse sentido, consegue colocar jogadores da base sem nenhum pudor, muitas vezes por necessidade e não por um planejamento de ir subindo aos poucos, mas ainda assim deu espaço para esses jogadores, só que naturalmente eles vão oscilar, né? Então a gente vê o Ângelo, menino que tem 16 anos, fazendo gol em Libertadores, batendo recordes e recordes. O Kaique, que eu tinha falado, zagueiro muito, muito promissor. O Santos não tem uma grande urgência para contratar um zagueiro, porque ele e o Luan Pérez fazem uma ótima dupla de zaga. Só que você tem muitas dificuldades ali na assimilação da ideia de jogo, porque requer tempo, isso não é uma coisa feita do dia para a noite. Isso é que eu já vou colocar para vocês verem, que foi a questão do acúmulo de jogos, né? Eu vou até pegar aqui a minha colinha, porque olha, é muito jogo para você saber ao certo como ficava distribuído, como foi distribuído nesse início de trabalho do Holan. Mas no dia 16 de abril ele enfrenta a Ponte, no dia 18, né, do mesmo mês, 2 dias depois, enfrenta a Inter de Limeira, depois mais 2 dias, Barcelona de Guayaquil, 3 dias depois,
contra o Novo Horizontino e depois, por último, 2 dias depois, contra o Corinthians. Ou seja, em 9 dias o time jogou 5 vezes. Isso é um absurdo, é uma loucura completa. E é um técnico com uma mudança abrupta, né, de maneira de pensar o jogo, como eu estava falando. E um técnico que é gringo, um cara que nunca teve trabalho aqui no futebol brasileiro, então isso assusta muito, né? Porque você não vê esse tipo de calendário. A gente até vê, por exemplo, o Abel Ferreira brigando por isso, ficando indignado, falando que é um dos únicos no clube do Palmeiras que tá reclamando, que tá indignado com esse tipo de calendário. E esse ano vai ser péssimo nesse aspecto, né? A gente vê, por exemplo, o Crespo, que vai ser vídeo aqui do canal, que tá fazendo um grande trabalho, um grande início no São Paulo, mas oscilações naturalmente vão acontecer. E aí, vai ter respaldo da diretoria? Vai ter confiança do técnico e da comissão? Vai ter respaldo também da torcida, porque ela é parte importante, né? Porque a torcida do Santos, né? Lógico, né? Porque alguns torcedores do Santos picharam o muro do CT do clube, falando que o tetra da Libertadores era obrigação. Onde já se viu? Só porque chegou na última final, agora é obrigação ganhar a próxima. O Santos não tem elenco para bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Com a própria Atlético Mineiro, que se reforçou muito, né, nessa temporada. Enfim, não tem esse tipo de planejamento, não tem essa organização e essa reestruturação, não só técnica, né, no comando da equipe, mas também financeira, para conseguir arquitetar esse plano de ser realmente campeão da Libertadores. É uma coisa muito difícil, você não pode colocar como obrigação naturalmente um campeonato como a Libertadores. E a torcida do Santos, né, melhor dizendo, alguns torcedores colocaram isso como uma obrigação, né? E também fizeram com que a vida do Roland fosse um pouco mais complicada nesse momento, porque soltaram fogos, né, rojões no apartamento dele. Então, imagina você tá tranquilo ali, tentando ficar tranquilo pelo menos, pensando como comandar a equipe, e você bombardeado, né, com formas de você ficar irritado, te incomodando à noite com a sua família. Ninguém gosta desse tipo de abordagem, não é justo, não é natural. E então isso complica muito. E aí também soma isso a último caso, que foi o Soteldo sendo vendido, jogador mais habilidoso, mais talentoso, mais criativo dessa equipe do Santos aí, o cara saindo. E agora, né, tudo bem, o transfer ban tá aliviado, agora o Santos pode contratar, mas pelo menos para esse primeiro momento, quem que vai jogar do lado dele ali? O Lucas Braga vai assumir esse protagonismo? O próprio Ângelo, que é um menino muito bom, talentosíssimo aí, uma joia que vai render muitos frutos pro Santos. É difícil você colocar essa responsabilidade grande, né? Então, o Roland acaba deixando o Santos com esses números que eu vou colocar na tela, tá? 12 jogos com 42% de aproveitamento, 12 gols marcados, 12 gols sofridos, então sofreu bem mais nessa comparação de gols marcados e sofridos, até porque no início de temporada você geralmente tem no Campeonato Paulista um pouco mais de facilidade, mas como eu falei, né, de jogo em 2 dias é muito difícil você ter continuidade de jogo, de você conseguir fazer, por exemplo, goleadas, vitórias sólidas, assim como o São Paulo está conseguindo, né? Grandes chances de gol e grandes chances cedidas, 13 e 19, então também cedeu muito mais grandes chances do que de fato criou essas grandes oportunidades de gol, e precisou de 6.5 chutes para sofrer gol, que não é uma marca muito legal, né? Uma marca que mostrou que o time não foi sólido defensivamente. Muitas coisas que a gente pode falar ali, né? A pressão dos adversários na saída de bola estava surtindo efeito, né? A gente viu o jogo do Barcelona de Guayaquil, o Alisson sendo muito pressionado, mas a gente vê, tem alguns jogadores no Santos que ainda não conseguiram realmente pegar essa ideia de jogo. Jogadores que não sabem ter domínios orientados e agir sob pressão da maneira que esperava o próprio técnico. Como eu disse, né, o Alisson é um tipo de jogador que tem essa dificuldade, né? Sempre teve dificuldade na leitura do passe, de conseguir virar o corpo, bater na bola do jeito correto, se posicionar para conseguir executar um passe. Então, por característica, alguns jogadores acabam sofrendo muito. Ele mudou alguns jogadores, colocou Felipe Jonathan no meio, já colocou Pará no meio. Enfim, testes e testes, porque você tem que fazer testes nesse início de trabalho quando você está tentando implementar o que você acredita de futebol, né? E o Roland realmente não conseguiu fazer esse tipo de ideia. E é uma tristeza mesmo, porque é um técnico com ideias ótimas, só que, mais uma vez, moído pelo calendário e pelo cenário que a gente enfrenta aqui no futebol brasileiro, né? Então, fica difícil da gente colocar uma avaliação no trabalho do Roland. Não dá pra gente falar que ele saiu porque ele não implementou as ideias. É muito raso a gente fazer esse tipo de coisa. E eu, como comunicador, um jornalista, tenho que também ter como eu posso dizer, responsabilidade aqui de falar e enxergar esse problema, bater na tecla e na raiz de que, mais uma vez, o calendário brasileiro acaba sugando
a energia de um técnico que prefere deixar, né, um trabalho que tinha pouco mais de 2 meses, um pouco menos, aliás, melhor dizendo. Então, de fato, é uma coisa muito complicada e a gente não vai ver, e a gente infelizmente não vai ver trabalhos longevos aqui no futebol brasileiro, porque na primeira proposta faz sentido um técnico estrangeiro sair, até pela dificuldade que a gente tem aqui na cultura, e também essa aceitação baixa de muitas vezes os torcedores não aceitarem passar por esse momento de transição. A gente conseguiu ver o Abel Ferreira se dando bem, podemos dizer assim, no Palmeiras, mas muito porque os resultados foram muito bons, né? Porque a gente já tá vendo muitos protestos, torcedores não querendo mais, torcedores achando que já não tá dando mais para o Abel, até porque ele perdeu o título de Recopa e de Supercopa, e se isso é suficiente para derrubar um técnico que ganhou há 2 meses e pouco uma Libertadores e uma Copa do Brasil, aí eu já não entendo mais nada de futebol. Tá bom, gente? É isso aí, queria só bater esse papo aí com vocês e falar dessa cultura nociva e prejudicial que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E infelizmente a gente vai seguindo para mais caminhos, fadando a esse fracasso, no sentido de que o técnico não consegue implementar o que ele gostaria e fica muito pouco no cargo, tá bom? Então, muito obrigado aí, peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí no vídeo, faça seu comentário, o que você achou da demissão e quem você traria agora para o Santos, que vai ter um 2021, ao que tudo indica, muito difícil, beleza? Valeu, gente, tchau, tchau, até a próxima.